Oi, pessoal! Essa é a nossa quinta videoaula do componente curricular de Tecnologia e Sociedade e nela nós vamos dar continuidade aos estudos sobre tecnologias e as formas de organização do trabalho no capitalismo. Na aula passada nós discutimos o Fordismo e vimos que lá pelos anos 1960, no final dessa década, ele entrou em crise, dando espaço ao surgimento de uma nova forma de organização do trabalho, o toyotismo. Nessa aula, a gente vai ver que ele foi desenvolvido no Japão, meados da década de 50, mas se espalhou pelo mundo, redefinindo as fábricas, o trabalho, o Estado e até o cotidiano das pessoas. Nós vamos entender como essa lógica produtiva se relaciona com o surgimento do desemprego estrutural, com o avanço do Estado neoliberal e com o aumento das desigualdades e da exploração, especialmente sobre os grupos sociais mais vulneráveis. No final, nós vamos conectar todas essas transformações ao cenário mais recente, o da expansão do setor de serviços, da precarização do trabalho e da transição para as novas formas de trabalho digital, que vão ser tema da próxima aula sobre o trabalho de plataforma. Bom, antes de tudo, eu quero dar um aviso. Nessa aula, nós vamos trabalhar muitos conceitos novos, diferentes, e aí, para que nada vire uma grande confusão, você vai ter acesso ao material complementar que vai estar disponível para sua consulta lá na sala da disciplina do AVA. E lá você vai encontrar uma explicação um pouco mais detalhada sobre cada termo dessa aula, vai ter um glossário e outras ferramentas visuais para ajudar na sua compreensão, ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o toyotismo não surgiu acidentalmente, ele cumpriu um papel super importante na reorganização do sistema produtivo. Ao longo da história do capitalismo, as chamadas reestruturações produtivas são fundamentais para permitir a sobrevivência desse sistema. Reestruturação produtiva é a mudança na forma de organizar o trabalho, a tecnologia e as instituições para responder às crises que são inerentes ao capitalismo por causa das suas próprias contradições estruturais. Essas reestruturações realocam recursos, introduzem novas tecnologias e redesenham as relações de trabalho para reduzir os custos e recuperar as taxas de lucro, evitando o colapso geral do sistema. A adoção global do toyotismo fez parte de um processo de reestruturação produtiva. Ele foi criado no Toyota nos anos 1950 pelo engenheiro industrial Taiichi Ohno, que é esse que você vê na foto, e acabou se mostrando uma resposta muito eficiente à crise do Fordismo nas décadas seguintes. O toyotismo traz uma lógica completamente diferente dos modelos anteriores. A produção deixa de ser feita em grandes lotes, como era no Fordismo, e passa a ser feita sob demanda. Só se produz aquilo que o mercado pede naquele momento. Isso significa trabalhar com estoques mínimos, evitando desperdício, acúmulo e custos desnecessários. Entra em cena então o sistema just in time. Cada peça chega exatamente no momento em que ela vai ser usada. Nada chega antes, nada fica parado. A fábrica fica muito mais enxuta, mais rápida e mais eficiente. Outra mudança importante é a flexibilidade na produção, que possibilita que ela se alterne rapidamente entre diferentes modelos de produtos sem precisar parar toda a fábrica. A automação aumentou bastante e muitas tarefas que antes dependiam dos trabalhadores agora passam a ser feitas pelas máquinas. Para organizar todo esse processo, surge o Kanban, que é um sistema visual que mostra o ritmo e as necessidades de cada etapa da produção. Ele sincroniza os setores e mantém o fluxo contínuo, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Além disso, surgiram os círculos de controle de qualidade, que são grupos de trabalhadores que discutem os problemas e propõem melhorias. Isso até passa uma sensação de participação, mas também aumenta muito a pressão sobre o trabalhador, que se sente responsável pelos resultados. Outro ponto central é a figura do trabalhador polivalente, aquele que sabe fazer várias tarefas e pode mudar de posição conforme a necessidade da empresa. Por fim, surgiu o sindicalismo de empresa, que aproxima sindicato e a indústria com os objetivos de manejar os conflitos coletivos, estimulando a ideia de que os trabalhadores e os gestores têm os mesmos interesses. Para a gente entender um pouco melhor como essas características aparecem no chão de fábrica toyotista, eu trouxe nesse slide uma ilustração simplificada para ajudar a gente a visualizar, tá?
Primeira coisa que eu quero que você perceba, a gente não tem mais aquela linha de produção reta do Fordismo. Agora a produção aparece aqui, ó, nessas células que são organizadas em formato de U e se encaixam uma na outra, formando essa linha sinuosa aqui de produção no chão da fábrica. Isso permite que as equipes acompanhem as várias etapas do processo, mudem de função quando necessário e atuem em conjunto, que significa que não tem mais aqueles trabalhadores isolados repetindo a mesma tarefa o dia inteiro. Eu quero que você perceba também que tem esses comboios aqui, ó, que são carrinhos elétricos, frequentemente são automatizados, que levam as peças e materiais direto para cada célula. Isso evita os deslocamentos, elimina os estoques e mantém o ritmo de produção. Além disso, a gente tem os cartões Kanban. Aqui aparecem essas placas, mas na verdade eles são cartõezinhos que também são transportados pelos carrinhos elétricos e que na verdade são o coração da produção. Funciona mais ou menos assim. Quando uma peça é usada, o cartão retorna para o setor anterior, avisando que só aquela quantidade de peça precisa ser reposta. Se não tem nada no cartão, não tem produção. Isso sincroniza toda a fábrica e faz com que nada fique parado, nem máquina, nem material e nem trabalhador. Nessas fábricas toyotistas, a gente tem também essas placas luminosas que parecem semáforos e que mostram como está o ritmo da produção em tempo real. Então funciona assim. Quando tem luz verde, está tudo funcionando plenamente. No amarelo, a indicação é que o ritmo está acelerado e que existe um risco de falha. Quando tem a luz laranja, o problema está próximo, então aqui a tensão é máxima. Quando aparece a luz vermelha, todo mundo tem que parar e intervir porque algum problema aconteceu. Importante, o objetivo da empresa não é manter a luz verde, porque ela indica que está tudo calmo demais. Ou seja, tem algum estoque aí escondido, né, com máquina sobrando, ou algum tempo ocioso, ou até mesmo trabalhadores em excesso. O ideal é manter as luzes entre o amarelo e o vermelho naquele ponto de tensão produtiva, onde os problemas aparecem e podem ser imediatamente corrigidos. E é assim que o sistema provoca um estresse constante na fábrica para revelar as falhas, acelerar o ritmo e ajustar tudo em tempo real. A partir de agora, a gente pode começar a entender os impactos das características do toyotismo para a sociedade, já que quando o toyotismo se espalhou, ele mudou toda a lógica do trabalho. Vamos passar então por cada característica e ver como é que ela gera mudanças sociais fora da fábrica. Primeiro, a automação passou a substituir funções humanas, porque as máquinas passaram a realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Na produção just in time, em segundo lugar, fabrica-se só o que o mercado pede. É o que a gente chama de produção puxada pelo cliente. Isso reduz os estoques e também reduz as pessoas necessárias no processo produtivo. Em terceiro lugar, as grandes empresas passaram a terceirizar etapas da produção, criando cadeias produtivas flexíveis. O que é isso? Parte do processo migra para outras fábricas menores, que produzem conforme a demanda das maiores. Essas pequenas fábricas são mais vulneráveis às flutuações do mercado. Em quarto lugar, no toyotismo, o estoque não é só peça guardada. A noção de estoque abrange máquina parada, tempo ocioso e, principalmente, trabalhador considerado excedente. Essa flexibilização, que aparece aqui no quinto lugar, permite deslocar a produção para países com custos menores. A competição pelas vagas de trabalho deixa de ser local e passa a ser global, ou seja, você não vai mais competir com o trabalhador da sua cidade ou da sua região pelo emprego. Você vai competir com trabalhadores do mundo inteiro. Só alguns empregos vão permanecer fixos, geralmente aqueles de trabalhadores mais qualificados que, via de regra, estão nos países centrais, os países mais ricos. E é assim que, em sexto lugar, surge o que nós chamamos de desemprego estrutural, que é aquele que não some com a melhora da economia. Os trabalhadores passam a ser dispensados não porque existe uma crise, mas porque o próprio sistema produtivo exige menos mão de obra. Os postos de trabalho que são extintos não voltam com a melhora da economia.
Esse tipo de desemprego, que é diferente do conjuntural, aquele que só acontece em um determinado momento, atinge quem já é socialmente mais vulnerável. Então, mulheres, pessoas negras e indígenas, pessoas jovens que ainda não têm qualificação suficiente, pessoas com deficiência, imigrantes e quem teve a função permanentemente substituída pelas máquinas. Por causa das suas próprias características e consequências, o toyotismo acabou mudando profundamente o próprio trabalhador. Diante desse medo constante do desemprego, né, gerado pelo desemprego estrutural, o trabalhador passa a aceitar ritmos mais intensos, metas cada vez mais elevadas e uma responsabilização individual crescente. Os CCQs, os Círculos de Controle de Qualidade, redefine continuamente as metas e os padrões de qualidade. E aí a vigilância deixa de ser externa, né, de uma gerência, e passa a ser interna, porque o próprio trabalhador assume a responsabilidade de controlar a sua própria performance e a dos colegas, porque o desempenho é avaliado por equipes e não individualmente. Então, dessa forma, vai se consolidando uma nova mentalidade, que é baseada na competição, na autodisciplina e na extrema lealdade à empresa. A necessidade constante de mudar de função, de se readaptar o tempo inteiro e de assumir múltiplas tarefas, inclusive de limpeza do próprio ambiente de trabalho, gera um estado permanente de autocobrança, de ansiedade e de desgaste emocional. Nesse processo, a subjetividade do trabalhador é em grande parte sequestrada. Ele é incentivado a vestir a camisa da empresa, a empregar o máximo da sua criatividade e assumir os compromissos e interesses corporativos como se fossem seus. Quando o toyotismo reduz postos fixos de trabalho e valoriza só os trabalhadores altamente qualificados, milhões de pessoas são empurradas para fora das grandes indústrias. Uma parte desse trabalho passa a ser terceirizada e outra parte migra para um espaço que ganha cada vez mais importância, o setor de serviços. Esse setor cresce rapidamente em áreas como telecomunicações, tecnologia da informação, bancos, plataformas digitais, saúde e educação privadas, lanchonetes de fast food e por aí vai. E aí esse setor acaba se tornando o novo centro da economia. Esse crescimento está diretamente ligado às privatizações e à transferência dos setores estratégicos, que antes eram públicos, administrados pelo Estado, para o mercado. Nesse setor de serviços e também nas indústrias menores, prevalece o trabalho temporário, terceirizado, informal e parcial. Quanto mais flexível a produção se torna, mais instável se torna o emprego. Além disso, o novo mercado exige qualificações técnicas cada vez mais complexas. Você precisa saber operar máquinas inteligentes, lidar com softwares, aplicativos, plataformas digitais. Mas essas qualificações não estão igualmente disponíveis para todo mundo. Quem tem menos acesso à formação acaba ficando para trás. E os efeitos, claro, acabam sendo mais duros para grupos historicamente vulnerabilizados, que já enfrentam barreiras estruturais no acesso ao emprego formal. Assim, o toyotismo introduz, então, uma lógica de instabilidade permanente. E a tecnologia não aparece só como uma ferramenta, mas também como uma forma de controle do tempo, do desempenho e até da subjetividade do trabalhador. Em vez de garantir autonomia, esse modelo aprofundou novas formas de exploração e redefiniu o sentido do trabalho nas sociedades contemporâneas. O Estado neoliberal, que defende a ideia de diminuição do Estado, foi central na reorganização do capitalismo desde os anos 70 e 80, porque ele promoveu mudanças institucionais e políticas que viabilizaram os novos modelos produtivos, como é o toyotismo, né? Aqui vamos começar desfazendo um mito, tá? O tal do Estado mínimo não é, na verdade, uma redução completa da ação e dos investimentos do Estado. Ele se retrai sobretudo em áreas ligadas aos direitos sociais, previdência, saúde, educação, habitação, assistência social, né? Isso é fartamente demonstrado pelas sucessivas reformas dessas áreas. E isso acaba afetando quem já é mais vulnerável e força muitas pessoas a se submeter a trabalhos precários e jornadas excessivas, o que garante uma mão de obra abundante e barata. Ao mesmo tempo, o Estado aumenta muito seus investimentos em policiamento, vigilância, encarceramento e políticas de controle social como um todo.
No caso dos países centrais, a gente vê também um aumento muito grande do investimento em militarização e intervenções bélicas em outros países para proteger e promover os seus interesses econômicos. O neoliberalismo se baseia também na privatização dos setores estratégicos. E que setores são esses? Os setores de telecomunicação e tecnologia da informação, energia, transportes e logística, mineração e recursos naturais, educação, ciência e tecnologia, que é o que a gente está fazendo aqui, do sistema financeiro e políticas monetárias, de infraestrutura e até os setores ligados à proteção ambiental. E isso transfere as decisões estratégicas do Estado e dos seus governos eleitos para as grandes empresas multinacionais e para o mercado financeiro internacional. A globalização aumenta muito a circulação de capital e de mercadorias entre os países, mas as fronteiras nacionais, por outro lado, se fecham para as pessoas, porque se endurecem as políticas migratórias e aumentam as práticas xenofóbicas, que muitas vezes viram mesmo política governamental. A flexibilização de leis trabalhistas, sociais e ambientais favorece muito as cadeias produtivas toyotistas, porque garante mais velocidade, maior redução de custos e ampla liberdade para realocar as fábricas. O resultado é, então, não um Estado mínimo, mas um Estado seletivo, que protege o capital, flexibiliza os direitos e reorganiza o trabalho conforme os interesses do mercado global. Como encerramento, eu vou deixar aqui algumas perguntas para sua reflexão, tá certo? A primeira delas é: até que ponto a flexibilização, né, e essa ideia de responsabilização individual continuam presentes no nosso cotidiano profissional e até no pessoal? E como é que isso afeta a nossa autopercepção e até a nossa saúde como um todo? Quem é que sai ganhando e quem é que sai perdendo quando prevalecem o desemprego estrutural, a informalidade e a instabilidade no mercado de trabalho? Você consegue relacionar os dados sobre os grupos sociais mais vulneráveis, aqueles dados que nós apresentamos lá no componente curricular de Educação para o Mundo do Trabalho, com o cenário criado pela adoção do toyotismo que a gente apresentou nessa aula? E na sua vida? Você identifica alguma dessas consequências na sua trajetória educacional, profissional ou até mesmo pessoal? Para a próxima aula, fica a provocação. Se o Estado neoliberal reduziu direitos sociais, flexibilizou leis trabalhistas e transferiu setores essenciais para o mercado, o que acontece quando as tecnologias digitais entram nesse cenário e começam a organizar o trabalho por meio de algoritmos e aplicativos e não mais por marcos legais? As contradições do toyotismo e as suas inovações tecnológicas mostraram que as consequências desse modelo não ficaram só dentro das fábricas, mas se espalharam para o comércio, para os serviços. E aí, agora, nós vemos surgir tecnologias que chegam até os nossos celulares, invadindo a nossa vida pessoal e extinguindo completamente as fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo livre. Na próxima aula, nós vamos investigar exatamente isso: como os aplicativos, os algoritmos e as plataformas digitais reorganizam o trabalho, aprofundam a flexibilização, cria uma nova forma de organização política que aprofunda ainda mais as características do Estado neoliberal, tornando a precarização algo quase invisível, porque vem apresentada como se fosse empreendedorismo ou autonomia do trabalhador. Nos vemos no próximo vídeo.